Que fios são esses? Ora, todo mundo sabe o que é isso aqui. Controles! Eu acho que isso daria uma boa história. O que são os controles? De onde eles vieram? E para onde eles vão no futuro? Eu acho que esse episódio vai ser longo. O controle é, ao mesmo tempo, o elemento que separa e une o jogador ao mundo virtual. Se o controle parece ser uma extensão do seu corpo, a experiência fica mais fluida e as ações se tornam mais naturais. Se o desenho do controle é desajeitado ou mesmo doloroso, não importa se é RPG, luta ou corrida, tudo pode ir por água abaixo. Manches, joysticks, pistolas, teclados e até mesmo uma caneta, direcionais e botões. Os controles são os dispositivos de entrada que transformam os desejos do jogador em movimentos na tela. Da mesma forma que os consoles evoluíram desde o seu surgimento, os controles e formas de se jogar também foram evoluindo com o passar do tempo. Dos modestos botões giratórios que comandavam as barras de Pong aos avançados sistemas de captura de movimento, os controles passaram e ainda passam por grandes mudanças no seu formato e funcionamento. Com a chegada do iToy, Kinect e outros sistemas de captura de movimento, um sistema de comando que não requer utilização de nenhum controle estaria declarada a morte dos joysticks? A pergunta ainda está longe de ser respondida. Mas como que isso tudo começou? Quais foram os primeiros controles de videogame, os primeiros joysticks criados na história? Por razões óbvias, os primeiros controles surgiram na mesma época em que os primeiros videogames. Apesar de Tennis for Two levar a fama de primeiro jogo, é Space War quem apresenta os primeiros esforços concretos para a criação de um controle próprio para um determinado jogo. A versão original do projeto foi criada pelos membros do Tech Model Railroad Club, do Instituto de Tecnologia de Michigan, nos Estados Unidos. Utilizava as teclas presentes no monitor do computador, chamado PDP-1. Além de nada confortável, esse sistema também era injusto, pois favorecia quem estava mais perto do monitor. Para solucionar o problema, a equipe do Railroad arranjou partes sobressalentes em outras salas da universidade e construíram duas caixas com dois interruptores para rotação e aceleração da nave e um botão de tiro. Surgia assim o primeiro controle de videogame e pela primeira vez os dois jogadores puderam se afastar do monitor e jogar com um controle externo. Space War foi um sucesso e foi incluído em cada computador PDP-1. O único problema é que esses computadores gigantes que ocupavam salas inteiras só eram realmente utilizados em grandes empresas e universidades. As pessoas em casa nem sabiam que essas coisas existiam ou aconteciam. Enquanto isso, um engenheiro chamado Ralph Baer, mais conhecido como o pai dos videogames, trabalhava no que seria o primeiro console caseiro, o Brown Box, que quer dizer caixa marrom. Era um tipo de caixa de madeira que poderia ser acoplado a uma TV de tubo daquela época, que tinham controles embutidos em madeira bem rústica e que foi ao máximo adaptado para ser usado por qualquer pessoa em casa. Sua função era muito simples: controlar um pixel que se movimentando em uma tela escura. Mais tarde, seu modelo foi patenteado e fabricado com o nome de Magnavox Odyssey. Apesar do design nada bonito, o console de Ralph Baer rodava vários jogos que eram adaptações de jogos de tabuleiro, onde a peça
que se movimentava com aquele único pixel que andava na tela, se transformando na peça do jogo, e contava com 2 controles. Os controles do primeiro Odyssey eram extremamente simples e promoveram uma grande revolução no mundo dos videogames. Basicamente, o controle era composto por 2 rodas, como os velhos controles de volume de aparelhos de som, rádios mais antigos. E também tinha um jogo que era muito criativo, que eram 2 barras que rebatiam uma bola na tela de um lado para o outro, e alguns papéis que você colava no monitor da TV que simulavam campos de tênis, hóquei, futebol e etc. E no controle, as 2 rodas, uma comandava a movimentação de uma barra na vertical, enquanto o outro controlava o efeito da bola. O sistema foi rapidamente assimilado pelos jogadores, mesmo que o controle não tenha feito o mesmo sucesso, muito por conta da péssima estratégia de marketing da Magnavox. Na tentativa de empurrar os seus televisores, a empresa anunciava que o Odyssey só funcionava em TVs da marca Magnavox. O problema do Odyssey era que eles tentavam vender como um brinquedo, mas na verdade nenhuma empresa quis vender isso como um brinquedo. Então a Magnavox, que fabricava televisores, tentou vender como um acessório para a televisão. Não era vendido como um brinquedo, era coisa para adulto. E os adultos não se interessavam muito, porque os televisores da Magnavox eram muito ruins, tinham uma estratégia de marketing muito ruim também. E quando eles tentaram vender o Odyssey como um acessório para a televisão, eles anunciavam nos comerciais que ele só funcionava nas televisões da Magnavox, o que era errado, pois poderia ser conectado em qualquer televisor. Mas eles diziam para poder vender o console junto com o televisor da Magnavox. Péssima estratégia de marketing. Neste mesmo processo, em uma feira de tecnologia, Nolan Bushnell, um jovem estudante de engenharia, que mais tarde fundaria uma empresa chamada Atari, frequentava uma dessas feiras e viu os modelos do Brown Box e do lançamento do Odyssey e ficou abismado como isso não havia sido tão divulgado e não fez o devido sucesso que ele viu em sua mente. E mais tarde criaria a primeira máquina de arcade, o Pong, que era uma cópia do Odyssey e que, devido à falta de direitos autorais no início, mais tarde daria uma briga danada com o criador do primeiro videogame. Mas isso é uma outra história. Aproveitando a brecha que o Odyssey deixou no mercado, como ninguém ficou conhecendo ou não entenderam o que ele realmente era, Nolan Bushnell aproveitou para roubar a ideia. Sim, ele roubou a ideia. Naquela época não tinha patente para essas coisas. Ou se tinha, ninguém pegava pesado com isso. As leis não eram como as que tinham hoje, porque não existiam videogames. Então era uma coisa nova. Nolan copiou os controles do Odyssey, aquelas rodinhas, e adaptou para o seu console Pong, deixando muito mais simples e fácil das pessoas naquele início assimilarem o que era aquilo. Nolan Bushnell sabia que quanto mais simples melhor. Portanto, se o Odyssey precisava de 2 discos de comando, o Pong necessitava de apenas um. O efeito deixou de contar com um botão próprio que era aplicado conforme você batia na bola. Ele contornava para que direção iria a bola e adaptou para uma programação da máquina que rebatia a bola em direções diferentes dependendo do local da raquete em que a bola batia, dispensando o segundo botão do Odyssey. Os controles eram extremamente acessíveis e a popularidade dos videogames foi às alturas. Inúmeros consoles idênticos chegaram às lojas, oferecendo versões minimamente diferentes de Pong, ou melhor, o tênis do Odyssey. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, os primeiros computadores pessoais também foram criados, basicamente para programações e tarefas domiciliares. Mas ao mesmo tempo que eles viram que os videogames começaram a crescer no mercado, eles começaram a criar microcomputadores especiais para jogos. E é aquilo que eu falei no vídeo da MSX. Os primeiros microcomputadores que eram videogames disfarçados, que também serviam para programar os jogos, começaram a ser criados. E eles eram completamente adaptáveis para os joysticks. Os primeiros computadores da Apple, o Commodore e o Tandy, já contavam com jogos.
que curiosamente tinham que ser programados no PC pelo próprio jogador, cuja interface de controle era o bom e velho teclado alfanumérico. Em meio a esse mercado que estava crescendo e estava começando a rolar essa briga de empresas, muitas empresas começaram a surgir nesse mercado. Foi aí que começou a surgir empresas de grande renome mundial que criam jogos e até mesmo consoles tentaram entrar no mercado para competir e ganhar uma fatia desse mercado que estava gerando não só muito dinheiro, mas também um novo ramo de diversão. E em meio a essa briga toda, ideias começaram a surgir. A criatividade começou a falar. E inúmeros tipos de controle de tudo quanto é tipo de forma, tamanho e precisão começaram a surgir no mercado. E a gente só tinha a ganhar com isso. Em agosto de 1976, a fabricante de televisores Fairchild seguiu o exemplo da Magnavox e resolveu se aventurar no mundo dos videogames. O Fairchild Channel F foi um grande salto evolutivo dos controles caseiros, tendo o primeiro videogame com cartuchos intercambiáveis. Além disso, o Channel F também trouxe outra grande novidade, o joystick. O controle parecia um detonador de bombas do exército, na qual ele foi inspirado. Trata-se de um bastão com um joystick no topo, nada ergonômico, mas extremamente eficiente. Com o tempo, o Channel F caiu no esquecimento, especialmente com a chegada do todo-poderoso Atari 2600. O novo console contou com centenas de jogos e 2 joysticks inovadores. A introdução dos joysticks foi um grande marco na evolução dos controles. O sistema de movimentação, aliado ao botão de ação, era incrivelmente apropriado para a maioria dos jogos da época. O Atari 2600 deu a partida, mas foram seus sucessores que evoluíram o sistema. O Intellivision da Mattel compreendeu algo essencial. Os jogadores queriam manches menores. Os primeiros joysticks eram inspirados diretamente nos manetes dos arcades, que já tinham evoluído e criado um tipo de controle de 4 direções que havia substituído aquela rodinha escrota. Nos consoles caseiros, não havia muita lógica para um troço desse tamanho. Afinal, os controles não estavam pregados à mesa. Assim, o Intellivision apresentou um novo desenho que substituía o joystick, igual do Atari, tradicional, e abriria as portas para um novo tipo de controle. Mas estamos nos adiantando. Em vez de um manche, o controle do Intellivision contava com um disco dourado que podia ser inclinado para 8 posições diferentes. Mais tarde, esse estilo daria origem aos nossos direcionais digitais. O outro controle que seguiu essa tendência foi o do ColecoVision, cujo joystick era suficientemente pequeno que podia ser operado com a ponta dos dedos. Mas foi a Atari, mais uma vez, quem deu o passo além. O controle do Atari 5200 é indiscutivelmente ruim, porém o seu conceito é genial, tanto que ainda é observado nos controles contemporâneos. Estamos falando do manete analógico. O controle do Atari 5200 é indiscutivelmente ruim. A ideia foi brilhante, apenas por um único probleminha. O manche não retornava automaticamente para o centro, ou seja, se você o movesse para a direita, ele permaneceria ali. Outro conceito que se espalhou pela maioria dos controles da época era a utilização de teclados numéricos como botões de ação. O visual avançado, lembre-se de que estamos falando da tecnologia da década de 80, não acrescentava em nada a jogabilidade e servia apenas para confundir os jogadores, que tinham que decorar a posição dos números e quais suas funções em cada jogo. Mas isso era facilmente assimilado com adesivos que eram comprados ou que vinham com os jogos, que eram colocados por cima dos botões numéricos e, por final, seus desenhos já indicavam qual botão apertar e o que ele fazia no jogo, como um mapa, e isso era extremamente inteligente, pois sua mesma ideia é aplicada em telas de toque nas nossas tablets de hoje em dia, pois ele dava a total liberdade da empresa que fez o jogo fazer seus próprios controles de acordo com o seu jogo.
Nessa mesma época surgiram videogames que tinham o controle embutido dentro do console, como o primeiro modelo do Atari 2600. Não tinha como você tirar o controle, e ele era embutido no videogame. Então se o controle quebrasse, você perdia o videogame todo. Isso ocorreu numa série de videogames sendo jogado fora, que ainda funcionavam só porque quebravam a porra do controle. Isso também perdurou até a criação do Famicom japonês, o Nintendinho japonês tinha os controles embutidos também dentro do console. E isso prejudicava completamente as vendas, porque se quebrava o controle, obviamente, o videogame inteiro. Mas isso foi corrigido anos mais tarde com novas versões do Atari 2600, onde você podia colocar o controle, passaram a vender controles separadamente, e claro, na versão americana do Nintendinho, esse problema também foi corrigindo com a criação de controles embutidos. Daí então, começaram a padronizar as ideias. Analisaram o que era uma ideia ruim, o que era uma ideia boa, padronizaram o formato dos controles, o que era confortável, o que não era, o que cabia na palma da mão. Então, a partir daí, começaram a passar dessa coisa bagunçada de criar formatos diferentes de controle e padronizaram um estilo onde fosse prático de se segurar, confortável e, é claro, que fosse anatômico. Porque não adiantava segurar um trambolho onde você não tinha como pegar de um lado ou de outro, fazendo contorções com os seus dedos. E aí começaram a padronizar os formatos dos controles que conhecemos até hoje. O videogame sofreu com a grande crise de 1983, como já citei em vídeos meus mais antigos. Porém, com a crise veio a criatividade. A Nintendo começou a desenvolver uma série de jogos portáteis com telas de LCD, os famosos Game & Watch. A jogabilidade da maioria dos títulos era extremamente simples, necessitando de um ou no máximo 3 botões de direção diferentes, porém a versão de Donkey Kong necessitava de 4 posições. Surgia assim a primeira grande contribuição da Nintendo para o mundo do design de controles, o direcional em forma de cruz. A linha Game & Watch foi desenvolvida para ser jogada em movimento e, portanto, controlável com apenas uma mão. A introdução do direcional em forma de cruz permitiu que os jogadores comandassem com apenas um dedo o movimento elaborado em 8 direções. O conceito foi tão bem recebido que a Nintendo importou a ideia para o seu novo console caseiro, nada mais nada menos do que o famoso Nintendo Entertainment System, ou NES. O controle do NES é simples e totalmente inovador. Os jogadores dessa época nunca haviam visto nada parecido. Era um retângulo com uma cruz e 2 botões simples que podiam ser pressionados apenas com o dedão, não necessitando de manches ou de botões giratórios ou coisas escondidas onde você jamais poderia imaginar que fossem controles. Era algo básico e simples, isso foi revolucionário. A Nintendo revolucionou no mundo dos controles padronizando este formato que se pressiona com a ponta dos dedos, que mais tarde também lançou outros acessórios como a Zapper, a pistola, o Power Pad, que era o tapete de dança, que podia ser não usado para dança, mas com controle, e vários outros acessórios que não ficaram famosos e não foram revolucionários, mas que marcaram a infância de muita gente. A Sega e a NEC seguiram o exemplo da Nintendo e lançaram controles similares para o Sega Master System e o TurboGrafx 16. Na prática, pouca coisa mudou. O desenho era exatamente o mesmo, direcional em cruz e 2 botões de ação, salvo pelo TurboGrafx 16 que contava com 2 botões turbo adicionais. Esse conceito de controle turbo que o TurboGrafx 16 desenvolveu foi revolucionário também. A Nintendo, que já tinha seu controle que era bom, lançou um segundo modelo vendido pelo seu videogame, que era chamado de NES Max. O NES Max possuía também os botões de função turbo, que eram esses 2 embaixo, além dos botões comuns, que tinham o efeito normal do antigo controle. Eles também desenvolveram um tipo de direcional mole, que tinha as 8 direções mais uma roda que ficava se movimentando no centro, que era como se fosse um princípio do analógico. E essa ideia aqui foi reaproveitada depois no controle do Nintendo 64.
Mais tarde, essa ideia ainda continuou sendo utilizada, principalmente nos clones de Nintendinho, lançando controles com a função Turbo embutida no próprio controle. Não só nesse, como em outros controles também da época, como esse que veio na mala, que possui função Turbo não através de mais 2 botões, mas de travas, onde você alterava em 3 tipos: desativado, Turbo somente se pressionar o botão, ou automático, você nem precisava apertar o botão, ele já ficava no turbo. E também adicionou a função de câmera lenta, você turbinava o botão do pause, assim ele ficava pausando repetidamente, deixando o jogo em câmera lenta. Em alguns jogos de ação isso era muito útil e foi bem legal na época. Hoje em dia o pessoal esqueceu esse tipo de coisa. Até essa época, os plugs de encaixe dos controles eram quase que padrões, para não dificultar para os desenvolvedores fazerem seus testes. E até meados dos consoles de 16 bits ainda foi usado esse padrão. E o mais legal dessa época é que se você colocasse um controle de Mega Drive em um dos vários clones de NES que tínhamos aqui no Brasil, ele funcionava, ou até mesmo do Atari ou do MSX. Era uma bagunça. Muitos de nós fazíamos isso, ficávamos trocando os controles e vendo o que dava para funcionar, porque nem todos os controles tinham a mesma quantidade de botões, mas alguma coisa dava para fazer, né? Depois disso, os plugs dos controles foram codificados de acordo com o console, para evitar essa zoeira que a gente fazia, né? Até então, porque com a evolução dos consoles, suas placas de circuito e comando eram mais complexas, e cada um tinha o seu padrão, podendo até dar curtos e problemas nos consoles que se ficássemos trocando os controles. Então cada console começou a vir com o seu formato padrão, devidamente anatômico, para não confundir a posição de encaixe para evitar problemas. Com a evolução dos jogos se tornando mais complexos, detalhados e tudo mais, veio a exigência de mais botões nos controles, para executar outras tarefas e ações que antes não tínhamos como controlar. Um fato interessante antes de partirmos para outra era foi que no Famicom japonês, seu controle tinha um captador de som que vinha somente no controle 1, que servia para reconhecer voz ou qualquer ruído que fizéssemos do controle. Isso foi pouco usado, mas o caso mais conhecido era no próprio jogo do Zelda do Nintendinho, que tínhamos um monstro mais para frente, numas telas mais avançadas, que tinham orelhas enormes e ficava atordoado se gritássemos no controle. Mais tarde, no modelo americano do NES, isso foi retirado e só foi adaptado em um acessório esquisito que a gente vestia na cabeça. Pois é, jogos mais complexos, controles mais completos. E com o mercado de games em ascensão, a Sega e a Nintendo já estavam preparando seus novos consoles de 16 bits, surgindo então a famosa guerra dos 16 bits. Com a chegada do Mega Drive da Sega e do Super Nintendo da Nintendo, os controles passaram por uma nova revolução. Como os títulos ficaram mais complexos, os controles tiveram que se adaptar para acompanhar as inovações, e 2 botões de ação já não eram mais suficientes para tantas possibilidades. Assim, a Sega deu o primeiro passo com o controle do Mega Drive. O formato ergonômico, o direcional e os 3 botões foram uma verdadeira bênção para as mãos dos jogadores, especialmente para os fãs de jogos de luta. Já o controle do SNES foi tão revolucionário quanto o anterior, o NES. Além do direcional digital e dos 4 botões de face, o periférico introduziu o conceito dos botões laterais L e R. E o melhor de tudo é que o formato adquiriu formas mais arredondadas e muito mais confortáveis. A evolução continua e a Nintendo não queria perder o bonde da história. Para se manter à frente da Sega, principal rival da época, a empresa pretendia lançar a nova geração de consoles antes da concorrência. Para tanto, havia iniciado uma parceria com a Sony para desenvolver um acessório para o SNES que permitisse rodar CD de jogos. A parceria não deu certo
como já expliquei, mas o tal aparelho transformou em um dos maiores videogames da história, o PlayStation. O console da Sony, ele veio com um novo controle, que foi baseado, claro, no Super Nintendo, que era para ter sido o controle do PlayStation. Eles iam utilizar o mesmo controle, era ótimo, por que mudar? Mas aí então eles criaram este controle. Você está vendo a semelhança? Muita semelhança. O direcional continua em cruz, mas eles mudaram a forma para 4 setas. Mas esse é só o design, continua sendo o direcional em cruz. O Start Select no meio e, é claro, os botões em forma de diamante. Essa postura de diamante, que foi padronizada no Super Nintendo, se tornou uma ótima forma de se deduzir a posição dos controles, ótima pegada e posicionamento de alcance para o dedo. E ela foi padronizada em muitos consoles hoje em dia. A Nintendo revolucionou novamente o mercado de consoles, mas o controle do PlayStation ele só mudou a sua forma, mas mantendo o mesmo processo do Super Nintendo. Ele veio com uma inovação. Olha só que legal. Ele veio com 4 botões LR. Ele veio com mais 2 botões, o L e o R2. E isso não assustaram os jogadores, pois eles tinham novas funções que nós utilizávamos dos 4 dedos aqui em cima. Isso era sensacional nesse controle do PlayStation. Depois disso, a Nintendo também deu a sua resposta. Afinal, depois de muitas tentativas e parcerias, a Nintendo percebeu que não adiantava fazer parcerias para lançar um console novo. Eles mesmos bancaram e lançaram seu novo console. E aí lançou-se o Nintendo 64. O Nintendo 64 não tinha muita coisa de inovadora. Ele manteve assim alguns padrões retrô, como o uso de cartuchos, mas eles padronizaram 4 entradas para controles. Isso mesmo. O 64 revolucionou com as suas 4 entradas de controle. E isso foi sensacional, pois podíamos jogar 4 amigos de uma vez só. Lembre-se que nessa época não existia essa coisa de conexão de videogame com a internet, ou se tinha, era uma coisa muito precária, nada de jogos online. Era coisa de download de aplicativos e atualizações, coisas bem bestas. Mas jogos online não era ainda uma coisa no auge da sua época. Então, para possibilitar mais amigos jogarem juntos, eles colocaram 4 controles. E aí que tá, o controle do 64 foi o que assustou muita gente. Ele teve o seu design muito exagerado. Na verdade, eles queriam criar um controle que dava muitas possibilidades do jogador jogar de diversas formas diferentes. Ele poderia jogar jogos de luta, controlando dessa forma, com o famoso direcional, né? E 6 botões à disposição para jogos, certo? Se você for perceber, são 3 linhas, ó, 2 linhas de 3 botões, tá vendo? Por isso que eles criaram esse botão C. Ele também funcionava como botões de ação em jogos de luta, certo? E ele também funcionava como controle de câmera, pois já se iniciaram os primeiros jogos em 3D de mundo aberto, como o Mario 64, que foi revolucionário na sua época. E para controlar a câmera em giros de 360 graus, aproximar, afastar, eles criaram o botão C para isso. Muita gente estranhou, mas se você for ver, são botões normais, 6 botões. Ora, que complicado tem isso? Fora 2 botões básicos de ação. O Start, o Select pulou fora porque era um botão inútil que ninguém usava. Finalmente perceberam que o Select não era utilizado. E aí veio a maior revolução de todas. Veio a pegada central. A pegada central, se vocês forem perceber, ela é única. Ela tem um gatilho embaixo. Olha que legal, tem um botão de gatilho, que normalmente servia para substituir o L quando você não estava utilizando essa parte. Então você utilizava o gatilho. Também era muito utilizado em jogos de tiro, pois se assemelhava a um gatilho de uma arma. Então nos jogos de FPS era muito útil, como o 007. E a maior novidade de todas era isso aqui. Quando todo mundo viu o desenho do controle do Nintendo 64 na época do seu lançamento, ninguém entendia o que era isso, pois não se concebia um formato de analógico. Então a Nintendo criou o analógico. Ele era como um direcional, só que ele dava a possibilidade de você colocar em todas as direções possíveis, não apenas 4 ou 8 direções. Mas sim, ele dava a possibilidade de você colocar pressão
Ou seja, se você desse um leve toquinho para frente, o personagem só caminhava. E quanto mais pressão você colocasse, empurrando para frente, o personagem ia aumentando sua velocidade até o ponto de correr. E isso era uma precisão perfeita para jogos em 3D, principalmente de mundo aberto. O analógico foi mais uma revolução que a Nintendo trouxe. Lembrando que o analógico, o primeiro analógico, foi do Atari 7600, 5200, algum desses daí, eu acho que foi 7800. Isso, 7800 o Atari, que criou a alavanca analógica. Só que o Atari colocava para o lado, a alavanca não voltava, você tinha que voltar. Já o Nintendo 64 tinha um sistema propulsor que fazia o analógico dele voltar para o centro, certo? E essa foi a revolução. Muita gente se confundia na pegada, tinha gente que controlava desse jeito. Porra, não é simples deduzir que a pegada é no meio? Não dá para você segurar no meio? Olha só, é um controle, gente. Pelo amor de Deus, é tão difícil assim? Não sejam burros, vamos ser seres humanos. Seres humanos se adaptam, pelo amor de Deus, né? E aí, o controle do Nintendo 64 deu conta do recado. Foi um ótimo controle, certo? Mantendo alguns padrões e inovando no mercado. E mais tarde, isso foi copiado pela Sony. Afinal, a Sony tinha aquela rixa com a Nintendo agora, na verdade. Outra coisa que tinha legal no controle do 64 era essa entrada aqui embaixo. Ela foi revolucionária também na época, foi nova, mas não se seguiu o padrão porque ela servia para você conectar o memory card na parte de baixo, certo? Olha que legal. O memory card não era encaixado no console, e sim no controle. E outro acessório que revolucionou o mercado, que veio com o 64, foi o Rumble Pack. Naquela época ninguém sabia o que era isso. Hoje todos os lugares, todos os aparelhos e gadgets, tablets, celulares têm um Rumble. Rumble é a possibilidade do controle vibrar. Só isso. Mas naquela época não existia isso, nem de celulares. Então a Nintendo criou esse acessório que fazia você sentir o jogo. Essa era a ideia. A cada explosão, impacto, tiro, você sentia. O controle tremia. Esse bagulhinho aqui tremia e fazia o controle todo vibrar. E você sentia o jogo. Isso foi uma tremenda revolução que deixou a Sony, ó, no chinelo. Mas a Sony criou um controle que foi a resposta para a revolução do Nintendo 64. Eles criaram o DualShock. O DualShock era idêntico ao controle do PlayStation 1, como vocês podem ver. A diferença foi que foi adicionado 2 analógicos, tá vendo? E não só um analógico comum, como era no 64, um analógico melhorado. As alavancas do Nintendo 64 analógicas tinham um sério problema de apresentar defeitos depois de um tempo. Eles desgastavam-se. Isso era horrível. Então foi criado um analógico melhorado. Eles pegaram o projeto do analógico do 64 e melhoraram e criaram esse famoso analógico, que é o analógico usado até hoje, pois ele é muito, muito bom e muito resistente. Com a criação do analógico, também patentearam outra ideia legal que foi acrescentada no controle. Além deles aumentaram os botões de gatilho do R2 e L2 para melhor conforto, eles também adicionaram o que o 64 também havia lançado, só que embutido no controle. O DualShock, que era 2 Rumble Packs, um em cada braço do controle. Tinha um sistema de vibração. Você sentia o controle muito mais precisamente do que era no 64, porque agora são 2 eixos de vibração. Isso foi sensacional, revolucionou o mercado. Alguns jogos de PlayStation mais antigos não eram adaptados para um analógico, fazendo você ligar e desligá-lo nesse botão central. Mas os próximos jogos criados depois da era do DualShock foram feitos exatamente para serem utilizados com esse conjunto de alavancas. Uma para controlar a câmera, como nos botões C do 64, só que de uma forma mais precisa, claro, e um analógico para a movimentação do personagem. E nos jogos de luta mantinha-se o direcional. Isso foi uma revolução tão boa que é usada nos controles do PlayStation até hoje. Claro, adicionando novas coisas aos controles, mas esse sistema dos 2 analógicos e dos 2 rumbles são utilizados até o controle do Play 4, até hoje.
Depois disso, conceitos já foram estabelecidos, como por exemplo, a ótima ideia da organização de botões em forma de losango, que se seguiu com um ótimo padrão para botões de ação, o direcional em cruz e o analógico, geralmente dois, um para controlar o personagem, que agora exigia muito mais direções e velocidade para se movimentar, coisa que um direcional comum já não dava conta, e um para mover a câmera, tudo isso graças à evolução dos jogos e transição para o mundo 3D. Enquanto isso, a Sega e a Microsoft parecem ter se inspirado nas mesmas fontes para criar os consoles do Xbox e do Dreamcast. Controles robustos, porém ergonômicos, e no caso do Dreamcast, com uma agradável surpresa, um cartão de memória com tela de LCD. Um dos maiores problemas que o hardware do Dreamcast tinha, principalmente baseando-se nos controles, era um defeito que acontecia na placa de conexão dos controles. Ela dava problema com muita facilidade, e isso foi uma das coisas que prejudicou o console no mercado. Ela queimava, do nada a placa queimava, e ninguém sabia porquê, mas anos depois isso foi descoberto. O controle, depois de conectado, tinha que ser conectado com o console desligado, pois durante o jogo, ou se o console estivesse ligado, se você desconectasse o controle, isso dava um curto-circuito na placa. Nessa placa que comanda os controles, e possivelmente ela queimava, isso se não queimasse o controle, pois ele tinha como se fosse uma passagem de energia elétrica não suficiente para sustentar os controles, mas também para alimentar o cartão VMU com a telinha de LCD. Tinha muita corrente de energia passando por esses cabos. Isso afetou, principalmente acarretou na queima da placa, porque passava muita corrente elétrica por esses cabos. Isso era um problema que isso sucedeu mais tarde em outros videogames também, mas eles corrigiram esse defeito. Principalmente nos controles de PlayStation 2, foi criado isso daqui. Vocês estão vendo isso? Para quem não sabe, isso aqui é um tipo de ímã que desmagnetizava e também ele cortava um pouco da passagem de corrente. É como se fosse um estabilizador. Muita energia elétrica passava pelo fio, principalmente para alimentar a função rumble do controle. Mas esse negocinho aqui foi revolucionário, pois ele impedia que esses tipos de surtos na corrente elétrica, esses saltos de corrente elétrica, a mais, passassem pelo controle para não afetar tanto o controle quanto o console. Ele estabilizava a energia. Isso aqui foi uma ideia que supriu a necessidade. Anos mais tarde, esse sistema foi implementado nos novos consoles para não precisar ficar com essa coisa balangando no fio do controle. O destaque fica por conta do GameCube, da Nintendo. Não pelo seu desenho em si, mas pela evolução que o controle desencadearia na geração futura, com botões ergonômicos, desenhados de forma diferente para que identifiquemos pelo tato o tipo de botão e sua função, como o verde, que é o maior e central, geralmente usado para executar a ação principal do jogo, e os gatilhos em forma de acelerômetro, que medem a precisão que são pressionados. Fora o Wavebird, foi lançado algum tempo depois do GameCube, e foi o primeiro controle sem fio realmente funcional. Muito antes disso, nós já tínhamos controles que eram sem fio. Esse aqui é atual, mas ele é baseado na tecnologia antiga de controles que tínhamos. Eles eram movidos a infravermelho. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem duas luzes no controle e uma terceira aqui embaixo. Tá vendo? Isso aqui funciona como se fosse o controle remoto da sua televisão. Ele envia sinais que chegam até a base do controle, que geralmente era algum acessório encaixado no controle, no console, ou até mesmo o próprio console tinha essa base, e ele recebia sinal de infravermelho. Mas se alguém passasse na sua frente, tivesse alguma barreira, ou a distância fosse muito grande, o controle não recebia o sinal, ou o console, ou vice-versa, impedindo e cortando o sinal do jogo. Fora que não era preciso. Muitas vezes você apertava os botões e não recebia o sinal e não obedecia o comando. Então, a tecnologia de infravermelho para controle sem fio era uma coisa que não rolava. Fora também a alimentação por pilhas. Pilhas acabam, e vocês sabem disso. Muito tempo depois foi criada a tecnologia wireless. E com o wireless veio o primeiro controle realmente funcional sem fio.
foi o Wavebird do GameCube. Era um controle que você encaixava um acessório no GameCube e ele enviava sinais para todas as direções que rebatiam as paredes, etc. Bem, é assim que funciona o wireless. E ele atravessa barreiras também. E recebia no controle. Era uma conexão perfeita e sem cortes, ainda assim movida na pilha, mas muito útil. Anos mais tarde, essa tecnologia foi copiada por alguns controles, como esse aqui do PlayStation 2. É uma cópia do Wavebird. Era sem fio, via wireless, e tinha um receptor que você encaixava no console, tá vendo? Você encaixava isso aqui no console e ficava com o seu controle sem fio. E a resposta era perfeita, mas ainda assim, ó, movidos a pilha, tá vendo? Mas é uma tecnologia que já começou a revolucionar o mercado, e depois nos consoles mais futuros, essa tecnologia foi patenteada e os fios pularam fora dos controles. Outra coisa legal eram os acessórios que eram vendidos para os consoles: pistolas, varas de pesca, bombos e tambores, baterias musicais, power glove, volantes, guitarras, manches para jogos de aviões, tudo para deixar a experiência ainda mais real. A nova e atual geração de consoles trouxe uma grande revolução na forma de se jogar. O desenho dos controles do Xbox 360 e do PlayStation 3 não mudaram muito, mas receberam vários ajustes. O DualShock 3 passou a ser sem fio e ganhou um acelerômetro, permitindo que o controle captasse alguns movimentos do próprio controle. Mas a Nintendo foi além e baseou toda a construção do Wiimote na tecnologia de captura de movimento. E aí então, a Nintendo mais uma vez revolucionou no mercado. Criou o primeiro console que vinha com o seu controle revolucionário, o Wiimote. Não, isso é um Remote. Isso é um Wiimote. Idêntico a um controle de televisão, né? E até parece ter as mesmas funções. O Wiimote foi a revolução no mercado. Ele não tinha uma pegada muito agradável, pois ele era uma caixinha com um botão de gatilho, um botão principal de ação, um direcional, alguns botões estranhos como Home, mais, menos, e dois botões bem aqui embaixo que eram muito ruins de se apertar em um jogo. Mas por que ele tinha esse formato? Por que ele era pequenininho assim, parecendo um núcleo? Exatamente, o Wiimote foi criado não só com o que eu já vou falar das suas funcionalidades, mas como um núcleo. Núcleo para quê? Para ser acoplado a diversas coisas. Ou seja, ele era um controle tipo Lego. Você montava várias coisas com ele. E ele vinha com um acessório que encaixava na parte de baixo dele, conectado por um fio, chamado Nunchuck. O Nunchuck foi baseado na parte central do controle do 64. Ele era um acessório que você segurava com uma mão, confortável, com um analógico, que era o que estava faltando, e dois botões de gatilho na parte de cima, o C e o Z. E aí então o seu controle ficava parecendo um controle normal para jogos, certo? Você podia utilizar como canhoto ou como destro. E fora os botões de ação, ele tinha outra coisa legal: sensor de movimento. Ou seja, se você chacoalhasse o controle para qualquer direção, dependendo do jogo, o personagem movia a espada ou dava socos, pois o Nunchuck também tinha opção de movimento. Então você podia brincar de boxe, você podia brincar de natação, você podia jogar beisebol, você podia jogar ping-pong, raquete, tênis, luta de espada, qualquer coisa. E ele tinha esse acessório aqui em cima. Não era um acessório, essa opção que era como se fosse uma pistola de tiro. Então você podia brincar de atirar nas coisas também, como uma pistola de tiro, movimentar para frente, para trás. Ele captava o seu movimento, por isso que ele era livre, para você poder gesticular e movimentar as suas mãos. A captação de movimento foi uma coisa revolucionária no Wiimote. Ele também vinha com uma caixinha de som, que saía o som para você ouvir. Caso o jogo tivesse alguma coisa, você poderia segurar como um telefone, por exemplo. Olha só que genial. Isso era demais. É claro que esse formato do Wiimote, ele tinha os seus defeitos.
Ele vinha com uma strap, né, uma fita onde você prendia no pulso, que a minha deve estar em algum lugar. Eu tirei porque atrapalha. Porque isso aqui acarretou numa série de vídeos virais na internet, onde as pessoas jogando Wii acabavam arremessando o controle na televisão, acertando alguma pessoa, quebrando a televisão. Tinha uma foto que o controle ficava enfincado numa TV de LCD. Isso foi genial porque a Nintendo revolucionou também no mercado de comédia, com vídeos virais, com as pessoas jogando Wii. E era engraçado. Por isso ela criou esse acessório que começou a ser vendido mais tarde junto com o console, que era uma capa emborrachada. Vocês estão vendo? O emote ganhou uma capinha de silicone, tá vendo? Você podia tirar ele de dentro dela. Tá vendo? E ela tinha essa barra de silicone mais robusta, principalmente na parte de cima, porque é onde atingia as coisas. E você tinha um conforto muito melhor para jogar. Então essa barra emborrachadíssima aqui, tá vendo? Ela foi vendida mais tarde, junto com o console, para evitar que certos acidentes acontecessem ou que perdas fossem baixas do seu controle ocorressem, né? Como a quebra do próprio controle, de se atingir na televisão, na parede. Ele ganhou essa capa emborrachada. E isso foi demais. Mas não só isso, não só isso. A Nintendo fez exatamente de propósito esse controle com esse formato, porque ele podia ser anexado e encaixado em vários acessórios. Você poderia transformá-lo em um controle comum. Olha só que legal, ele vira um controle. Por isso que tem o direcional e esses dois botões, como o controle do NES. Você podia jogá-lo, olha só, como um controle clássico, fora com alguns movimentos que você podia fazer com o controle. Isso é sensacional. Você também poderia transformá-lo, olha só que legal, em um volante para jogar o seu Mario Kart. Adicionando ele como um volante, você podia jogar o seu Mario Kart, porque ele tinha girômetro, jogos de corrida com volante. Não precisava mais comprar um controle de volante, você comprava apenas um pedaço de plástico para virar o volante. Mas ele não necessitava desses acessórios. Não necessitava. Esses acessórios, eles eram só para te dar uma sensação de maior realismo, pois você poderia controlá-lo como um controle comum ou girá-lo como um volante, sem precisar do acessório. O acessório era só para dar uma pegada melhor ao controle. Outra coisa legal era transformá-lo em uma pistola. Você colocava o seu emote na parte de cima e ele virava uma pistola para jogos de arma. Ficava muito mais realista. Não é sensacional? Vários tipos de pistola foram lançados para esse controle. Tá vendo? Uma mais diferente que a outra. E ela tinha a opção de você colocar um nunchuck aqui também. Isso é sensacional. Você transformava ele numa garrucha. Olha que legal. Muito bacana, né? Mas a Nintendo lançou o seu próprio acessório, que foi a Wii Zapper. Eu já mostrei num vídeo antigo meu. Você utilizando a Wii Zapper com o nunchuck anexado aqui, você transformava em uma metralhadora ou em jogos de tiro variados que vinham junto com o console. Isso foi revolucionário, pois você podia transformar o controle do Wii em qualquer coisa. Tinham até acessórios que imitavam tacos de golfe. Você anexava o controle, tá vendo? E ele virava um taco de golfe. Você chegava lá e dava só raquetada e virava um taco de golfe. Também virava um taco de beisebol e várias outras coisas. O único defeito desse controle, que foi maravilhoso, que fez pessoas que não gostavam de jogar videogame gostarem de videogames, foi exatamente o fato de usar pilhas. Nada que você compre uma bateria depois, certo? Recarregável. Mas pilhas era o mal do século. E futuramente nos nossos consoles, isso foi mudado. Foi acrescentada uma bateria recarregável. E as pilhas raparam fora, assim como os fios. Outra coisa legal é que essas capinhas eram vendidas em diversas cores e formatos diferentes, tanto para o nunchuck quanto para o emote. E você podia comprar essas capinhas para poder mudar a forma do seu console. É claro que outros acessórios foram lançados depois para o Nintendo Wii para melhorar a capacidade do controle, mas isso eu vou citar mais para frente, porque antes citarei outros fatos que aconteceram na revolução dos controles. A Nintendo também revoluciona no mercado de portáteis lançando o DS.
O Nintendo DS é um console portátil, mas o seu controle, não podemos esquecer de citar, o seu controle foi revolucionário mais uma vez no mundo dos videogames. Assimilando o mesmo padrão do Game & Watch, aqueles minigames que eles tinham com duas telas, o Nintendo DS foi feito com duas telas. Uma para você jogar os jogos, enxergar a interatividade do jogo. Controles foram feitos baseados no Super Nintendo, 4 botões, Select Start, o direcional e o LR. Tá vendo aqui? Mas o que eles revolucionaram foi essa telinha embaixo. Ela era completamente touch. Você podia utilizar com o dedo ou com uma caneta. Jogos interativos onde você poderia desenhar ou interagir com o ambiente apenas clicando na direção que o personagem vai e etc. Era uma infinidade de criatividade que se podia fazer. Uma infinidade de jogos diferentes que você podia fazer com essa possibilidade da tela touch com a caneta. E isso foi mais uma revolução que a Nintendo criou, que foi adaptado para jogos mais tarde. Outros consoles que tinham tela touch foram criados antes, mas a Nintendo que realmente utilizou isso da melhor forma possível e foi copiado, claro, pela concorrência anos mais tarde. A mesma entoada, a Sony, desenvolveu o PlayStation Move, um controle que, aliado a uma câmera, detectava os movimentos do jogador, transformando-os em comandos dentro do jogo, coisa que se iniciou nesse acessório do PlayStation 2, o iToy, e copiando o controle do Wii. O PlayStation Move foi um grande salto em relação ao próprio Wiimote, por oferecer uma precisão muito maior do que o controle da Nintendo. E eis que a Microsoft resolveu quebrar com todos os parâmetros, desenvolvendo um novo acessório para jogar sem qualquer tipo de controle nas mãos. Por último, além do controle de GameCube ainda ser o melhor controle já desenvolvido pela Nintendo, na opinião dos fãs, ele ainda é usado no Wii em conexões que já vem no console e no Wii U com o sistema adaptado. E claro, a Nintendo não só melhorando o seu Wiimote com o adaptador Plus, o que deixou o controle do Wii melhor do que o Move da Sony. Ainda desenvolveu sua última cartada, um controle unido de uma tablet, com tela de toque e conjuntos de câmeras e tecnologias totalmente adaptáveis a todo tipo de jogabilidade, com ou sem controles. E por final, o Xbox 360 lançou o Kinect, que é uma revolução também, pois ele melhorou o sistema de captação de movimentos que já foi dado no PlayStation 2, no iToy, como já mostrei em um vídeo meu do canal, e melhorando a captação de movimentos, que é desde os seus movimentos do corpo, quanto a voz, som e também a próprio ambiente. Ele capta com duas pessoas quando estão jogando juntas. Isso foi uma revolução que é melhorada até hoje e está para ser a única opção de jogabilidade que os novos consoles do futuro venham a oferecer. Claro, eles ainda mantêm os joysticks, pois o público ainda está acostumado a jogar com controles. Mas será que o futuro dos consoles seriam jogos sem controles? Será que seria o fim dos joysticks? É uma boa pergunta. Na verdade, acho que não. O mercado de games hoje em dia se dividiu em tecnologia e inovação e retrocompatibilidade. Até hoje são criados consoles que são compatíveis com os antigos jogos que tentam unir o antigo com a nova tecnologia, como o Retron 3, por exemplo, que além de ter funcionalidade para até 3 consoles em um, com as suas entradas de controles originais, ainda vem com um controle sem fio, à base de infravermelho, o que não é muito bom, e seu controle copia o design de um controle antigo muito conhecido, o Mega Drive 3. Fora isso, nos PCs, com o avanço tecnológico e também com a adaptação de jogos antigos através da emulação, foram criadas réplicas de controles dos consoles antigos e de todas as gerações adaptadas para os PCs através da tecnologia USB de conexão. O USB é como se fosse aquela entrada padrão que expliquei no começo. Ela ajuda qualquer desenvolvedor a criar o que quiser e conectar com o computador, sem precisar usar uma entrada específica para o que ela vai criar, ou como era antigamente nos PCs, cada periférico tinha sua entrada. E se você quisesse jogar com um controle, ou você tinha um próprio de PC, que já tinha sua entrada, ou você comprava um adaptador. Como esse daqui, tá vendo? Que ele possibilitava o encaixe de controles de PlayStation 2, né?
Olha só que legal. Você encaixava o controle de Play 2 nele, podia ser de 2 jogadores, adaptado a uma entrada dos antigos padrões de controles de computador. E essa era uma das formas que você podia colocar um controle, por exemplo, de Play 2 em um computador. Mas com a tecnologia USB isso aqui foi renovado. E é isso aí, pessoal. A história dos controles ela é muito grande, ela é imensa. E a evolução que eles se seguiram até então, até as possibilidades do corte de fios e cortes até mesmo de controles, ficando apenas com movimento, ela se segue. Mas e aí? Os joysticks eles vão pular fora do mercado? Eles vão deixar de existir? Talvez um dia deixem de existir, mas num futuro muito, muito distante. Porque enquanto ainda estiverem existindo retro gamers como nós, que gostam de jogos antigos, haverão controles, haverão joysticks, mesmo se nem que nós mesmos fizéssemos nossos controles. Com a entrada USB, por exemplo, enquanto ainda existirem nós retro gamers, os controles existirão. E é por isso que eu dedico uma estante inteira para os meus controles, pois eles fazem parte da história dos videogames. Ufa! E qual será então o último item dessa mala de games? As coisas estão ficando cada vez melhores, hein? O que será que tem dentro dessa mala?